Bom dia para todos vocês. Passando aqui para deixar uma mensagem para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre o novo nascimento. E nós vamos estar lendo João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, que fala sobre Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então a gente vê aqui uma coisa assim tão linda, um encontro ali de Nicodemos e Jesus. Nicodemos, ele era um homem influente. A palavra de Deus nos fala que ele era príncipe dos judeus, ele fazia parte do Sinédrio, um cargo assim, muito importante ali. Ele era um homem influente, ele era um teólogo, ele era respeitável, ele jejuava, né? Ele era amado ali no lugar que ele estava e ele era um homem conservador. Nicodemos, aos nossos olhos, ele era um homem salvo. Por que não? Ele era tão bom, tão respeitado, né? Amado ali no seu lugar, onde ele morava ali, aonde ele estava. Mas Nicodemos não estava salvo. E não é salvo nenhum que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. A salvação, ela vem por Jesus Cristo. E aqui no diálogo que Jesus teve com Nicodemos, Jesus falou: importa-vos nascer de novo. Então, para herdar o reino do céu, nós precisamos nascer do alto, nascer de novo, morrer aquela velha criatura, aquela pessoa ali que achava que estava tudo bem na vida dela, mas ela estava ali enganada com as religiões, com tantas filosofias, com tantas coisas que lhe foram impostas que não traziam salvação. Religião, gente, não traz salvação. Religião é coisa de fariseu. O que salva é Jesus Cristo e a sua palavra. E ali Jesus deixou bem claro para Nicodemos: você precisa nascer do alto. Você precisa morrer. Esse Nicodemos que está aí, cheio de dureza no coração, cheio de lei. Você precisa conhecer a graça que eu estou trazendo para a sua vida, né? E ali Nicodemos, com certeza, ele tinha um coração de pedra. O coração dele já estava ali na religião, em tudo que ele aprendeu. Mas Jesus chama ele para que o coração de pedra dele seja amolecido e para ele deixar Deus transformar o coração dele de um coração de pedra em um coração de carne. E Jesus, gente, ele é assim nas nossas vidas. Ele nos chama para a transformação. Se nós tínhamos uma vida errada, uma vida que se contradiz com a palavra dele, com ele, que ele é amor, nós temos que mudar. Nós precisamos deixar Deus transformar a nossa vida, né? Nós precisamos abandonar esse coração
de pedra e deixar um coração de carne reinar na nossa vida. Um coração de amor, um coração de graça, um coração de misericórdia. Porque foi isso que Jesus veio mostrar para Nicodemos. Olha, Nicodemos, importa-te é nascer de novo. Sabe, esse coração seu aí, ó, ele precisa ser transplantado. Ele precisa sair para vir um coração novo. Então, é isso. É para isso que Jesus nos chama. E salvação só vem por Jesus, por intermédio da sua palavra. Sabe, gente, quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós falamos para Jesus em público que nós o aceitamos, que nós vamos começar ali uma nova caminhada com Ele, né? E sabe como que nós confessamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas em público? Quando nós mergulhamos, quando nós batizamos. Ali, quando você mergulha, a velha criatura ali morreu. A velha pessoa ali morreu e nasce um filho de Deus. Deus é perfeito, gente. Ele nos dá a segunda chance. Ele tem misericórdia de nós, mas nós precisamos fazer tudo de acordo com o que Ele mandou que nós fizéssemos. A palavra de Deus fala em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo. O que nós aprendemos aí com as religiões, tudo errado, não tinha nada a ver com Deus e com a sua palavra. Nós precisamos crer em Jesus, aceitar Ele, passar pelas águas, ser batizado e começar a viver como uma nova criatura. E ali Jesus vai nos transformando a sua imagem e semelhança. Não é de um dia para o outro, mas o Espírito Santo vai passar a estar com você e você vai sendo transformada, às vezes sem você perceber, porque do seu lado está o Espírito Santo e ele começa a advogar a nossa causa. Os nossos acusadores, a partir desse momento, eles estão nas mãos do Senhor, porque ele advoga a causa daquele que se torna seu filho, né? Daquele que reconhece ele como o único e suficiente Salvador, se batiza, começa uma nova vida em Cristo Jesus, nasce do alto, nasce de Deus e começa a viver de acordo com a sua palavra. Nicodemos precisava entender tudo isso, ele precisava abandonar o eu dele, o orgulho certamente, porque ele era um homem muito influente, ele era um senhor da lei, tinha muita coisa em Nicodemos que precisava sair, então ele precisava nascer de novo. E nós, gente, por mais que a gente se ache uma pessoa tão reta, tão correta, a salvação é bem clara na nossa vida. Importa-nos nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito, né? Para herdarmos o reino de Deus. Nós precisamos mudar, né? A nossa concepção, tudo que foi nos imposto, ensinado. Nós precisamos abandonar tudo isso e começar a andar com Jesus. E a gente precisa entender que o velho homem, ele tinha uma natureza pecaminosa. E aí, na medida que a gente anda com Jesus, a gente precisa ser transformado, gente. O velho homem, ele tinha arrogância, prepotência. Ele tinha hábitos que não podia ficar na vida dele, porque senão ele jamais entrará no reino dos céus. Tem pessoas que se convertem, mas os velhos hábitos, eles ali carregam eles. E nós não podemos ficar carregando esses entulhos do velho homem, esses maus hábitos, essas coisas que às vezes nós aprendemos, herdamos dos nossos antepassados. Nós temos que largar toda essa bagagem e pegar a bagagem de Cristo, né? Obedecer Ele em todas as coisas. Ele deixou a sua palavra para a gente obedecer e viver segundo ela, né?
e aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, passa pelas águas, né? Eles são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E aí eles começam a um processo de santificação, né? E é um percurso na nossa vida, gente. No Salmo 19, versículos 5 e 6, fala do percurso do sol. Ele nasce e depois ele se põe. E assim a nossa vida, nós temos um percurso para percorrer, né? Nós nascemos e um dia nós vamos estar com o Pai, né? E nesse percurso nós temos que brilhar, nós temos que fazer a diferença, né? E nós temos que pensar nisso. A vida, gente, ela nos ensina, né? E a gente tem que pegar tudo que é bom de Jesus e abandonar o que não é dele. O que não é dele, gente, tem que ser, queimado, jogado no lixo, né? E a gente sabe os pecados que não pode ficar na nossa vida. Nós sabemos. O Espírito Santo nos fala, é Ele que nos convence do pecado. Ele está conosco. Quando a gente reconhece Ele como Salvador, Ele passa a habitar em nós. E aí nós vamos o quê? Sendo transformado à sua imagem e semelhança e, consequentemente, os pecados nós vamos abandonando, né? Eu estava em oração e eu falei, Deus, a mensagem é muito linda e o senhor quer falar mais alguma coisa? E me vinha ao coração Tiro e Sidom. Nós vamos ler aqui Ezequiel, capítulo 26, do 1 ao 5, onde diz assim: no 11º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Amém. E ali, quando me veio essa palavra, Tiro e Sidom, eu falei, gente, o que o Senhor quer falar? Tiro e Sidom, gente, é ali para vocês entenderem, quem era o rei ali, era o pai de Jezabel, depois passou para o seu filho, e aquela cidade era uma cidade arrogante, presunçosa. O povo dali não queria nada com Deus, eles tinham outros deuses, e eles ainda acharam bom quando Jerusalém estava sendo assolada. E ali Deus, gente, Ele vê tudo. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E quando eles falaram da cidade de Jerusalém, que agora eles iriam ficar mais ricos, porque eles pensavam que só no dinheiro, na ganância, eles estavam ali numa ilha, né? E uma ilha que o povo era muito abastado, rico, era uma ilha ali de comércio, e só que aquele povo, eles tinham outros deuses, eles davam muito valor às riquezas, e, gente, toda espécie de pecado estava em Tiro e Sidom. E aquela cidade cabia tudo, mas não cabia Deus. Ali Deus não podia entrar ali porque era uma cidade pecaminosa, né? Então, gente, o que é que nós precisamos entender? Que o mundo hoje está como Tiro e Sidom. A gente vê um povo arrogante, um povo que não quer abandonar o pecado,
Um povo que tem os seus deuses, a sua concepção, e tudo está certo. Eu fiquei imaginando, o mundo está tão parecido com Tiro e Sidom, que às vezes a gente vai conversar com uma pessoa do mundo, aí a gente fala que alguma coisa que a gente acha errado, que não está certo, elas falam assim, o que tem? O que tem isso? Que problema tem isso? Uma cegueira espiritual, gente. Eles não querem enxergar. Por quê? Porque o pecado está muito aprazível na vida deles. Está ali satisfazendo o ego deles. Então eles não querem mudança. E ali, a cidade de Sidom, aquele povo também não queria mudança, né? E às vezes, gente, na nossa vida, está como Tiro e Sidom. Ela cabe tudo, menos Deus. Cabe tudo, e toda a bagunça desse mundo. Mas não cabe Deus. E Deus precisa estar na nossa vida. E ali Isaías profetizou, né, que a Tiro e Sidom seria assolada e queimada. Ela seria destruída por causa do pecado, porque o pecado cheira mal às narinas de Deus. O povo de Tiro e Sidom não quis abandonar os deuses, as falsas religiões. Eles não quiseram e foram todos destruídos. E quem ama o pecado vai ser destruído. O mundo, gente, certa vez foi acabado com um dilúvio, com água, mas agora vai ser com fogo. Tiro e Sidom, eu estava estudando, foi passado fogo naquela cidade. Ela foi totalmente destruída ali. Então, o que isso fala conosco? O pecado, ele tem consequências. O pecado, ele cheira mal às narinas de Deus. Não vale a pena permanecer no pecado. Nós precisamos andar de acordo com a vontade do Senhor. Nós precisamos abandonar essas coisas do mundo, essas coisas erradas que passaram pela nossa vida. Nós estávamos no engano e Deus viu tudo isso. E Ele falou, vou mandar meu filho Jesus para morrer pelos pecados de todos eles. E todo aquele que me aceitar e nascer de novo da água e do Espírito, nascer de mim, herdará o reino dos céus. Esta é a graça de Deus. A graça de Deus foi derramada, está ainda sendo derramada sobre a terra. Ainda há oportunidade de mudança, né? E hoje eu falo, se alguém aí do mundo estiver me ouvindo, dessas pessoas que tudo está certo, outros deuses está certo, as falsas religiões está certo, adorar outros deuses está certo, amar a riqueza mais do que Deus está certo. Todos esses vão ser destruídos, diz a palavra de Deus. Assim como Tiro e Sidom foi destruído, todo aquele que não quer mudar, que rejeita a disciplina de Deus, que rejeita a palavra dele, vai ser totalmente destruído. O pecado, ele mata mais do que qualquer doença. O pecado é um veneno mortal. O pecado, ele destrói uma pessoa, ele aniquila as pessoas e ainda leva elas para o inferno. Fuja do pecado. Fuja de Tiro e Sidom. Abandone essas práticas erradas que o mundo te impôs, que as pessoas te impuseram. Procura viver de acordo com a palavra de Deus. Nasça de novo.
Abandone esse coração duro seu e fala: Deus, vem morar no meu coração, amolece o meu coração. Faça um transplante no meu coração. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, gente, nós precisamos entender muita coisa na nossa vida. A palavra de Deus nos conta tantas histórias que o pecado trouxe ruína, trouxe destruição em Sodoma e Gomorra, trouxe destruição em Tiro e Sidom. E o pecado, ele traz destruição. Abandone o pecado. No Salmo 50, 15, fala assim, diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas com eles. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão, e defamas o filho de tua mãe. Ah, gente, como a gente vê isso no mundo. A gente vê o justo e ele clamando e Deus atendendo. Invocando a Deus, gritando a Deus e Deus o socorrendo. Mas a gente vê também o ímpio. E o ímpio, gente, ele não adianta invocar a Deus, ele não adianta gritar. O que ele precisa é nascer de novo. Para que quando ele gritar, para que quando ele clamar, ele seja ouvido pelo Senhor. Vale a pena servir a Deus, procurar andar em justiça, procurar andar com o Senhor. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós começamos um processo de santificação. E ali é algo maravilhoso, porque nós vamos deixar de ter adversidades? Não, não vamos. Mas nós vamos invocar a Deus e Ele vai nos atender. Mas aquele que rejeita a Deus, que ama o pecado, que não quer abandonar o pecado, aí fica difícil Deus atendê-lo. Quando nós rejeitamos o pecado, apesar que de vez em quando a gente ainda faz qualquer coisa errada, mas o Espírito Santo nos convence, a gente volta atrás e coloca a nossa vida em dia. Mas o ímpio, quando ele não quer mudança, quando ele vira as costas para Deus, assim como Tiro e Sidom virou, ali é destruição. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje? Se voltem para Deus, entregue suas vidas para Ele. Fala: Deus, Jesus, eu quero nascer do Espírito, eu quero nascer de cima, eu quero me tornar uma nova criatura, eu quero passar a andar com o Senhor, eu não quero mais o mundo na minha vida, eu quero o Senhor. Ah, gente, que coisa maravilhosa é andar com o Senhor. Andar com o Senhor é andar em segurança, é andar sobre as águas, é andar no sobrenatural de Deus. Andar com Jesus é a coisa melhor do mundo. O pecado não é a coisa melhor do mundo, não. A coisa melhor do mundo é Jesus na nossa vida. É andarmos com Ele e procurarmos andar de acordo com a sua palavra, com a sua vontade. Então, era esta mensagem de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não tem jeito de explicar tudo, né? Mas quando a gente começa a andar com Ele, Ele vai ministrando nos nossos corações e nos trazendo a revelação do que Ele quer da nossa vida. Amém?
Então, que Deus abençoe vocês. Um lindo dia aí para todos vocês. Amém?